Nesta aula, eu vou apresentar o módulo e mostrar como passar dados para as views usando a abordagem do mecanismo de dados fortemente tipados. Até o momento, nós vimos que uma aplicação ASP.NET Core MVC possui no arquivo startup, no método configure, a definição do roteamento, onde por padrão temos uma rota definindo um controlador, uma action e um parâmetro opcional ID. Vimos como criar controllers, que são classes que herdam de controller, da classe controller, e atende às requisições consultando o model, selecionando uma view a ser exibida. Vimos também as views, que são arquivos com extensão CS/HTML, que representam a interface do usuário, e vai apresentar as informações obtidas a partir do model. E também vimos como passar informações do controller para a view usando viewData e viewBag. Nesta aula eu vou apresentar o model, que implementa a lógica do domínio do modelo de dados e gerencia o estado do modelo. Então, o model é a definição do domínio de dados com o qual sua aplicação vai trabalhar. Ele representa os dados da aplicação e as regras de negócio que governam o acesso e a modificação dos dados. Ele também mantém o estado persistente do negócio e fornece ao controlador a capacidade de acessar as funcionalidades da aplicação encapsuladas pelo próprio módulo. É no módulo que implementamos a lógica de acesso aos dados da nossa aplicação MVC. O fluxo de funcionamento, então, até o momento que vimos, é que a requisição vai chegar no controlador, que com base no roteamento vai responder a uma requisição que é representada por uma URL. Ele vai definir qual é a action que vai ser executada, vai obter os dados a partir do módulo, se necessário, e enviar para a view, que vai renderizar os dados e exibir a informação. Dessa forma, a partir da definição do módulo, nós podemos passar dados usando o mecanismo de dados fortemente tipado, que é a abordagem mais robusta de passagem de dados. Especificar um tipo de módulo na view e a seguir passar uma instância desse tipo para a view a partir do método action. Nós podemos especificar um model para uma view usando a diretiva @model e a seguir a localização do model. Nós vamos ver no exemplo da aula. E depois, uma vez que o model foi especificado para a view, a instância enviada para a view pode ser acessada de forma fortemente tipada usando a propriedade model, definido como @model, e aqui você obtém as propriedades. Então, definindo o model, nós podemos usar essa abordagem para passar dados fortemente tipados para uma view, que eu vou mostrar logo em seguida. Essa é a abordagem mais recomendada para passar dados para a view. Então, no exemplo que eu vou mostrar, eu vou fazer o seguinte: eu vou definir um model, clientes, que vai ser uma classe que vai representar o nosso modelo de domínio. Aqui, então, eu tenho o pilar M do MVC. Aí eu vou criar um controlador na pasta controller, chamado clientes controller, que vai representar e atender às requisições das URLs direcionadas para esse controlador. E vou definir um método action detalhe nesse controlador. Aí eu vou criar uma instância do módulo no controlador e definir os dados que eu quero exibir. Aqui eu poderia buscar os dados de um banco de dados, de uma fonte, acessar um serviço. Aqui, nesse exemplo, eu vou criar uma instância da minha classe cliente. Depois eu vou retornar essa instância de dado do módulo para a view. E aí eu vou criar a view com o mesmo nome do método action, detalhe.cshtml, para exibir os dados do módulo. Então eu vou abrir a aplicação, eu estou usando o Visual Studio Code, mas a seguir eu vou mostrar a continuação
do projeto usando o Visual Studio. O Visual Studio você pode utilizá-lo quando você está trabalhando somente no ambiente Windows, ou então você tem uma máquina que seja com mais recursos. O Visual Studio Code ele é mais leve e pode ser usado em qualquer plataforma, por isso que eu estou usando o Visual Studio Code. Então a primeira coisa que eu vou fazer é definir aqui o model. Por padrão, na implementação ASP.NET Core MVC, nós definimos o model numa pasta chamada de models. Isso não é obrigado, mas é uma convenção. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, na área aqui, onde eu tenho o meu projeto, e vou selecionar a opção New Folder. E vou chamar aqui essa pasta de models. Então, na pasta Controllers eu vou criar o controlador, na pasta Models eu vou definir o model e na pasta View eu vou definir as views. Então, MVC. Então, no Models aqui, o meu objetivo é exibir informações de clientes. Então, o meu modelo de domínio vai ser a classe cliente. Então, eu vou selecionar a pasta Model e vou clicar aqui no ícone, né? New File. Eu vou chamar de cliente.cs. Tá? Eu poderia, uma forma melhor de fazer isso, eu vou deletar esse arquivo, é fazer assim, ó. Vir na pasta Models, clicar e selecionar New C# Class e informar cliente.cs. Aí, ó, ele já cria, tá, a classe cliente para mim, não um arquivo vazio. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou definir 3 propriedades. O ID do cliente, o nome do cliente e o e-mail do cliente. Tá? Então, aqui está o meu modelo de domínio. Então, vou fechar. Então, eu já defini um model. Agora, eu vou no meu controlador, né, na pasta Controllers, e eu vou criar um controlador para receber e tratar as ações relacionadas com as requisições para atender as informações de clientes. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, vou selecionar New C# Class. E vou selecionar e vou informar o nome clientes, que vai ser o nome do controlador, e o sufixo controller CS, e ele já criou uma classe para mim aqui. Essa classe, para ser um controlador, ela tem que herdar de controller. E para isso, eu tenho que importar o namespace Microsoft ASP.NET Core MVC. Pronto. Agora eu vou definir um método action que vai retornar eActionResult, que eu vou chamar result, que eu vou chamar de detalhe. E esse método action ele vai retornar uma view. Muito bem, agora eu já tenho o meu model definido, o meu controller, falta definir a view. Então eu tenho que criar uma view que vai ser retornada pela action detalhe, então eu vou criar uma view com o nome de detalhe, né, na pasta views, dentro de uma subpasta com o nome do controller que vai ser cliente. Então aqui na pasta view eu vou selecionar a pasta view e vou clicar aqui em New Folder e vou criar a pasta clientes, que é o nome do meu controller, clientes. E aqui eu vou selecionar a pasta clientes, né? Vou clicar com o botão direito e vou criar agora uma view. Então eu vou dar New File, né? E vou chamar ela de detalhe.cshtml. Tá? Toda a view ASP.NET Core MVC, do lado do servidor, ela tem extensão CSHTML.
Então eu já tenho uma view, ela está vazia, né? Então vamos continuar aqui no meu controlador. Então agora no meu controlador, o que eu vou fazer? Tá? Antes de continuar, eu não posso esquecer de destacar um detalhe. Na classe Startup, vamos olhar o roteamento. O nosso roteamento ali está comentado. Eu poderia descomentar aqui, mas vamos deixar ele comentado e vamos definir o roteamento usando o Attribute Routing, da mesma forma que eu fiz aqui no Home Controller. Então eu vou copiar esse roteamento e vou definir para o meu controlador Clientes Controller. Então agora, para me atender, as requisições vão ser atendidas quando eu passar o nome do controlador e o nome da action. Pode ser clientes, detalhe. Tá? Se eu não fizer isso, esse controller não vai atender as requisições. Muito bem, então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fornecer dados para a minha aplicação para ser exibido na view. Então eu vou fazer isso da seguinte maneira, eu vou criar uma instância da minha classe cliente. Vou usar aqui o recurso da inicialização de objetos, né? Então aqui eu tenho que incluir uma referência para a pasta onde foi definido o meu módulo, que é MVC1, que é o nome do projeto, na pasta módulos. Tá? E agora eu vou definir a propriedade cliente ID, olha. Eu dei um valor para ela. Cliente ID, nome e aqui e-mail. Então está definida aqui os meus dados. Então eu quero exibir essas informações na minha view. Tá? Então, para mim passar isso para a view, usando a abordagem fortemente tipada, eu tenho que passar a instância aqui que eu criei, né, do meu cliente para a view. Então aqui eu já tenho tudo pronto no controlador. A partir do model, eu criei uma instância do meu model, defini algumas informações e estou passando para a view. Então na view detalhe, que vai ser chamada, eu vou definir agora o código usando o Razor, que vai tratar das informações e de como exibir as informações. Então eu vou vir para cá, né? Vou aumentar um pouco aqui a coisa para você ver melhor. E agora eu vou definir o código Razor. Bom, então vamos lembrar da definição. Vou voltar aqui. Como é que eu faço para especificar um model para uma view? É usando a diretiva @model. Então eu vou ter que, aqui na minha view, primeira coisa, especificar qual é a view, qual é o tipo que a minha view vai tratar. Então, model, aí o nome do projeto, MVC1, ponto, a pasta models e o tipo cliente. Aqui eu vou exibir apenas um cabeçalho, vou chamar de cliente. E agora eu vou exibir as informações do meu módulo. Eu posso fazer isso, né? Eu vou colocar aqui um HR. E agora como que eu exibo as informações que foram que vão ser obtidas do tipo do meu model aqui, que é do tipo cliente? Vamos recordar aqui a definição. Uma vez que o módulo foi especificado para a view, através da diretiva @model minúscula, tá? Eu posso acessar essa instância, tá, de forma fortemente tipada usando a propriedade model. Então não confunda a diretiva @model com a propriedade @model, onde arroba aqui seria o código Razor. Não confunda model minúsculo com model maiúsculo. Aqui é a propriedade, aqui é a diretiva. Então eu vou usar @model. Eu vou vir aqui, não é agora que eu vou usar o Visual Studio. Então eu vou
@model. Ponto. Aqui eu vou acessar as propriedades do meu model. Então o que está acontecendo aqui? Aqui, por algum problema aqui no meu Visual Studio Code, o IntelliSense não está funcionando, está percebendo? Então o que eu vou fazer? Tá? Eu vou fechar todos os arquivos aqui, vou fechar o Visual Studio Code, vou sair dele e vou abrir o Visual Studio, tá? Só para mostrar o IntelliSense, ver a tipagem fortemente tipada. Então eu vou abrir o projeto, ó, MVC1 Project. É o mesmo projeto que eu tinha aberto no Visual Studio, no Visual Studio Code. Agora eu vou abrir no Visual Studio, tá? Então eu vou dar Solution Explorer, tá aqui. Então eu estava tratando da view, né? Ó, view clientes, detalhe. Ele vai abrir. Então olha aqui, ó. No Visual Studio, olha lá, ó, o IntelliSense funcionando. Então o @model me dá acesso ao tipo, tá, que foi definido e estabelecido para minha view através da diretiva model, que eu estou informando, olha, o tipo que você vai tratar aqui nessa view é o cliente. Então, ó, vou inserir cliente ID, o nome e @model e agora o e-mail. Deixa eu copiar e colar aqui. Pronto. Agora eu tenho tudo pronto para executar a aplicação, tá? Eu vou chamar aqui o IES Express e vamos aguardar o resultado, né? Ele vai abrir o navegador. Como eu não tenho uma rota padrão definida, ele não vai exibir nada. Então eu tenho que ir lá em clientes, porque o mapeamento meu exige a informação de um controller e da action. Quando eu faço isso, ele vai lá e obtém as informações. Olha lá, cliente, ID 100, Macorati, o e-mail. Tá? Então essa é a abordagem, tá, mais recomendada para passar informações do controller para a view, usando os models, né, e a abordagem fortemente tipada. Então até a próxima aula.